aparece em todo lugar? Aquele que tem olhos bem grandes. Ela enxerga 360 graus. Isso quer dizer que ela vê tudo ao seu redor. E na categoria inseto, elas são as mais rápidas. Tem vários tipos de mosca e elas passam por uma metamorfose. Mas o que é metamorfose? Metamorfose significa mudança. É a transformação na forma e na estrutura de um ser em outro. Exemplo: a estranha lagarta se transforma em uma linda borboleta. Já o girino, quando cresce, se transforma em sapo. E a libélula, em sua primeira fase, vive somente na água. E quando adulta, cria asas e passa a morar na terra. Ah, entendi. Vem comigo conhecer a Dona Mosca antes que ela comece a voar por aí. Meu nome é Gabi e eu vou falar com o tio Fábio que cuida das moscas. Oi tio, tudo bem? Oi, Gabi, tudo bem? E você? Tudo. É muito difícil pegar uma mosca porque elas voam muito rápido. Como elas conseguem? As moscas realmente elas são muito ágeis e voam muito rápido. Isso acontece porque a maioria dos insetos eles têm 4 asas. E as moscas transformaram 2 dessas asas em estruturas que auxiliam o voo. Então elas se tornaram muito mais rápidas, muito mais eficientes. Então elas conseguem fazer voos rasantes, muito velozes, elas conseguem ficar paradas como beija-flores, elas conseguem voar para os lados e conseguem voar para trás. Por isso é bem difícil pegar uma mosca em voo. Do que elas se alimentam? Então, a boca das moscas, ela sofre uma modificação parecida com das asas. Então, a boca ela se modifica, ela se transforma em uma estrutura alongada, com uma espécie de esponjinha na ponta para sugar. Então, as moscas, elas não conseguem comer alimentos sólidos, elas só comem líquidos. Então, elas vão se alimentar de seiva, vão se alimentar de néctar e algumas espécies conseguem se alimentar até de sangue, como é o caso das mutucas. Mesmo assim, a gente vê bastante moscas indo no nosso prato de comida. Você sabe o que elas estão fazendo lá? Sim. O que elas estão fazendo lá? Jogando o líquido da comida. Mas o arroz, o feijão, ele não é duro, ele não é sólido? E como é que ela faz para comer, então? Não sei. Então ela tem uma estratégia interessante. Ela joga uma espécie de ácido sobre esse alimento, então um arroz, um pedaço de carne, um açúcar, e esse ácido vai derreter, vai dissolver parcialmente esse alimento, formando uma espécie de caldinho. E aí ela consegue sugar esse alimento. Para elas viverem muitas vezes no lixo, podem trazer doenças para seres humanos? Elas podem trazer, mas a grande maioria das moscas, elas não vivem associadas no lixo. A gente tem mais de 150 mil espécies de moscas e de mosquitos que vão viver no ambiente natural e não estando associados diretamente ao lixo. Mas essas espécies que ficam no lixo, elas sim, elas podem vir a transmitir algumas doenças para a gente. Tá? Elas podem carregar micro-organismos, micróbios como bactérias. Onde elas vivem? As moscas vivem em basicamente qualquer tipo de ambiente. A gente encontra as moscas em desertos, em alto das montanhas, em ambientes muito frios e gelados, mas a grande maioria das espécies vão viver em ambiente de floresta, tá? Que é um ambiente mais comum de encontrar esses animais. Inclusive, elas são encontradas dentro das nossas casas, né? Como nascem seus filhotes? As moscas, em geral, elas nascem de ovos. Então, a fêmea coloca um ovinho. Esse ovinho muitas vezes é colocado próximo ou em cima da fonte de alimento e do ovinho, ao invés de nascer uma mosquinha pequenininha, nasce uma larva. E essa larva, ela tem o desenvolvimento da mosca muito parecido com o que acontece com a borboleta. Então, do ovinho nasce uma larva que a gente chama de lagarta, ela come, cresce, fica grande, fica forte e aí ela precisa sofrer uma mudança para se tornar uma borboleta. No caso, a larvinha da mosca precisa sofrer uma mudança muito radical para se tornar uma mosquinha. Então ela sofre o que é chamado de metamorfose. Então ela vai fazer uma espécie de proteção, uma espécie de casulo, que é chamado de pupa. Ali ela sofre todas essas mudanças e depois de um tempo sai uma mosquinha. Que cuidado a gente deve ter quando aparecerem esses insetos em casa? Olha, ter uma mosca dentro de casa não é nenhuma situação de perigo, não é nenhum problema. Mas para evitar a infestação de moscas dentro de casa,
é sempre bom ter o quê? Condições de higiene básica. Então, limpar, manter sempre a casa limpa, não deixar lixo acumulado. E mesmo no quintal, esse lixo está bem acomodado, fechado em sacos e ser levado para as lixeiras periodicamente. Então, isso faz com que eu não tenha infestações de moscas dentro de casa. Eventualmente, uma ou outra vai entrar, mas não vai causar nada demais. Conte uma curiosidade sobre elas que as pessoas não sabem. As moscas têm uma série de curiosidades, mas uma das mais interessantes seria uma capacidade que elas têm de imitar outros organismos, imitar outros animais. Então, algumas moscas, as moscas, na verdade, elas não têm nenhum tipo de ferrão, veneno, alguma coisa assim que possa intimidar os seus predadores. Então, muitas vezes, elas passam a imitar outros animais que são naturalmente mais agressivos, como é o caso dessa mosca aqui, que é uma mosca muito grande e que ela não se parece com a mosca. Ela, na verdade, ela imita uma vespa, que é uma vespa bem grandona, tá vendo? Ela se parece com a vespa, e essa vespa, sim, é um inseto bem agressivo, que ele tem ferrão, tem veneno, então todos os outros animais passam a evitar essa mosca porque eles acreditam que ela seja essa vespa agressiva. Qual a importância delas para a natureza? Bom, as moscas, como todos os outros seres vivos, têm uma importância muito grande na natureza. Então, as moscas, por exemplo, elas são base da cadeia alimentar, ou seja, elas servem de alimento para uma série de outros animais. Várias moscas realizam a polinização, a gente imagina que isso é uma coisa associada única e exclusivamente às abelhas, mas as moscas também realizam polinização. E existem algumas plantas que dependem diretamente da polinização das moscas para poderem sobreviver. Então, eu tenho moscas também que elas auxiliam no controle biológico, então elas controlam pragas em culturas, elas auxiliam em processos de decomposição na natureza. Então, se um animal morre, algumas moscas colocam seus ovinhos lá e as larvas vão se alimentar desse cadáver. Então, eu tenho um auxílio ao processo de decomposição e assim por diante, uma série de benefícios causados por esses organismos. Obrigada, tio. Por nada. Todos os insetos têm uma importância para a natureza, inclusive as moscas. Meu nome é Gabriela Santos e fui repórter do Eu Sou o Bicho de hoje. Tchau!